Olá, ouvintes da Liderágil. Aqui quem fala é a Carol, do Departamento de Marketing da Agilidade, e hoje eu tô aqui com o Thiago, do Departamento de DHO. Olá, pessoal. Mica, muito obrigado. Vou chamar ela de Mica, Carol. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar aí sobre plano de carreira, trocar uma ideia com a galera. Isso aí, o nosso tema de hoje é plano de carreira, que para algumas pessoas que não estão empregadas no momento pode até parecer um pouco... não supérfluo, mas que não desperta tanto interesse, mas na verdade é um tema que todo mundo deveria estar pensando sobre, né? Porque o emprego, ele é algo pontual, a necessidade, né? Mas o plano de carreira é algo que a gente tem que ter, até pessoalmente, assim, pensando no seu futuro, né? Então, bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua carreira, como que você chegou no DHO, quais foram os seus interesses... Só para o público te conhecer melhor. Então, sou psicólogo, né? Com pós-graduação em psicologia organizacional. Já passei por vários setores, do varejo ao bancário, jurídico. E sempre com esse foco em entender um pouco da progressão de carreira, né? Entender como que as empresas se organizam nesse sentido de... orientar o colaborador de uma forma correta para que ele tenha clareza de onde que ele está, para onde que ele pode ir. E é muito isso, assim, pensa que falar em plano de carreira é só para quem já está empregado. Acho que não, interessa muito mais para quem está iniciando e procurando, né? Porque se você não tem muito claro essa questão de um plano de carreira na sua cabeça, você acaba aceitando qualquer coisa. Então é muito importante pensar, né, em plano de carreira antes mesmo de começar, né? Tanto é que a gente tem muitas questões de orientação vocacional, então é super importante pensar antes. Uhum. E bom, começando do começo, o que seria um plano de carreira? Qual seria a definição? Então, plano de carreira é como se fosse um mapa, né? Que as empresas trabalham internamente, mas é bem focado para o indivíduo, né? Então, quando se fala em plano de carreira, a gente está pensando em toda essa trajetória que uma pessoa pode trilhar enquanto ela está desenvolvendo determinada função. Então, é literalmente como se fosse um mapa, né, de como que você vai iniciar, quais são as habilidades que você tem que ter para iniciar. Você está no estágio intermediário, que habilidades que você tem que apresentar, e no nível mais sênior, né, quais são as habilidades, os requisitos que você tem que ter para chegar nesse nível sênior. Então, é de posse, né, desse mapa, que aí as empresas trabalham em conjunto com o colaborador, né, com os indivíduos, a gente vai ter toda essa clareza, né, na hora de trabalhar plano de carreira. Então, plano de carreira, vamos definir como um mapa. Um mapa, uma boa definição. E é bem, bem visual, assim, né, para as pessoas entenderem. E o plano de carreira, ele sempre vai ser linear? Existem modelos diferentes? Como é que funciona? Existe modelos diferentes. Então, antes, o mais comum era o modelo vertical, ou tradicional, né? Que você tinha os degrauzinhos, júnior, pleno e sênior. E aí, hoje, a gente trabalha com alguns modelos, como o Y, o horizontal, ou até o W. Né? Então, quando esses modelinhos... Depende muito da cultura da empresa, do formato, né, das empresas, de como que elas trabalham. Tipo, uma fábrica, ou... sei lá, um escritório de design, então muda muito esses formatos. Então, precisa ter clareza, primeiro, do segmento da empresa, para que ela não saia, tipo, plano de carreira, vê lá bonitinho, vamos trabalhar um plano de carreira que é horizontal, sendo que todo o segmento da empresa é vertical. Então, uma linha de produção, então não tem muito para onde o colaborador ir. Então, vai muito do segmento da empresa trabalhar. Então, modelos mais tradicionais, né, que é o vertical, que a pessoa começa ali no júnior, pleno e sênior. E aí a gente tem a carreira em Y, que a gente fala, que aí a pessoa inicia como júnior, pleno, e quando ela chega mais ou menos no sênior, é apresentado para ela opções. Você quer se especializar, se tornar especialista no seu segmento, ou você se vê mais numa área de gestão? Então, aí a pessoa consegue, de acordo, aí outras questões que a gente vai falar mais na frente, né? Com toda a trajetória dela, os objetivos dela, ela vai, não, eu me vejo mais técnico, mais especialista,
Ou não, eu me vejo mais como um gestor, quero saber um pouquinho de tudo aqui da empresa e focar nesse segmento aqui para gerenciar uma equipe. Uhum. Então se torna algo bem estratégico também da empresa, né? Não só algo tipo, precisa ter como uma formalidade. A gente tem um plano de carreira, mas na verdade as empresas elas precisam dessa ferramenta como uma estratégia dentro da empresa, né? Dentro da gestão. Total. Porque é aquilo, né? É o mapa interno que precisa se alinhar com o mapa externo da empresa, assim, por objetivos gerais da empresa, né? Ele vai se desdobrando e o plano de carreira tem que estar muito alinhado a isso, né? Então, a empresa precisa trabalhar isso de uma forma muito assertiva, muito adequada à sua realidade. Então, tivemos alguns errinhos aí no dia a dia de empresas que, vamos adotar um plano de carreira. E aí começa a adotar algumas coisas, fazer uma coxa de retalhos, algumas coisas que não está alinhado, né, com o objetivo geral da empresa, com o negócio. Então, precisa, graças a Deus, os RH estão cada vez mais assumindo um papel estratégico dentro das organizações. Que antes o RH era quase como a galera brincava, que era um chapeiro ali de uma hamburgueria só, despachando pedido, acolhendo, enfim. Hoje não, o RH está assumindo cada vez mais esse papel estratégico dentro das organizações, e quando a gente fala de plano de carreira, o RH tem que estar muito próximo à diretoria, ao board da empresa, que é ele que vai trazer esse mapeamento de toda a equipe e alinhar a missão, a visão e os objetivos gerais da empresa para esse modelo aqui adequa à nossa realidade, vai atender aos nossos objetivos e a gente vai conseguir trabalhar de uma forma muito mais alinhada a tudo que a gente está pretendendo aqui enquanto organização. Uhum. E eu já ouvi falar de plano de sucessão também. E existe uma diferença entre plano de sucessão e plano de carreira? Sim, às vezes a pessoa pensa que é igual, mas não, tem uma diferenciaçãozinha ali bem interessante. Quando a gente está falando de plano de carreira, a gente está falando basicamente de indivíduos, né? Então, o plano de carreira é voltado para o indivíduo, para o colaborador. E quando a gente está falando de plano de sucessão, a gente está falando em dar prosseguimento a tudo que a empresa planejou. Por exemplo, eu tenho lá um gestor que é sensacional na área dele. Ele está desenvolvendo vários projetos e tudo mais, e aqueles projetos estão dando ótimos resultados, a empresa está extremamente feliz com tudo que aquele gestor está apresentando, e de repente esse gestor resolve sair. Se a empresa não tem um plano de sucessão muito bem estabelecido, muito daquilo que aquele gestor construiu vai se perder. Muito da expertise do que aquele gestor construiu ali dentro da empresa vai se perder, vai com ele. Se a empresa não tem um plano de sucessão muito bem estabelecido. Então, o plano de sucessão está bem voltado para a área para os gestores, né? Então, quando a gente fala a diferença, né, de plano de carreira e plano de sucessão, é bem isso, assim, o plano de carreira, o colaborador vai ter todo esse mapa, de onde que ele vai seguir, e vai desaguar num plano de sucessão. Na carreira em Y lá, né, ele escolheu quero ser gestor. Então, quando ele escolhe essa opção de ser gestor e a empresa já tem um plano de sucessão bem estabelecido, ele já vai trabalhar em cima desse colaborador que escolheu ser gestor, que se vê como gestor. Então, já vou preparar ele para assumir um cargo de gestão. Então, a ideia é que a gente sempre tenha muito bem mapeado, né, os objetivos da empresa, e a partir disso desenhe ali o plano de sucessão para que a gente não tenha essas percas, né? Quando um gestor sair, a gente dê continuidade, que acontece muito, né? Principalmente em empresas pequenas, o gestor acaba assumindo muitas responsabilidades e dando a carinha dele para aquele projeto, para aquele setor, e quando ele sai, a galera fica meio perdida, assim, quando não se tem um plano de sucessão bem estabelecido. Então, a ideia e as empresas trabalhem muito bem em plano de sucessões e não misturem com plano de carreira. Que eles meio que podem andar juntos, né, pelo que você falou, do plano de carreira, o que quer fazer gestão, já dá pra ficar meio de olho, tendo o plano de sucessão, né, então eles meio que trabalham juntos, mas sim, já vi em muitas empresas em que a pessoa sai e daí todo mundo fica perdido. Acontece muito. Acontece. É raro, mas acontece muito. E bom, você tá implementando agora na Agilidade um plano de carreira, né, e como que o DHO faz para analisar as competências necessárias para cada nível?
como que é esse processo, as dificuldades, que devem ser bastante. É super interessante e super desafiador, né? Eu já venho, é a minha segunda empresa que eu venho com essa missão de implementação do departamento de DHO. E aí acontece muito, trocando muita ideia com pessoas que já passaram por isso, trocando ideia com os outros gestores, de a pessoa chegar e tentar revolucionar tudo, assim, sem entender as raízes daquela empresa, a história, os elementos que compõem aquela empresa. Então, o primeiro desafio é entender, né, o momento da empresa, né, em que momento que ela está, se está num momento já bem estabelecida no mercado, se já tem clareza dos seus objetivos, clareza de onde que ela está, para onde que ela vai. Porque quando a gente entra com esse objetivo, com essa missão de desenvolver um plano de carreira, de estabelecer um DHO, a gente vai trabalhar indivíduos, pessoas, e vai movimentar muito, porque a gente trabalha muito com objetivos a longo prazo, né, para onde que você está, para onde que você está, para onde que você está, para onde que você quer ir, e como que essa pessoa vai se desenvolver ali dentro daquela empresa. Então imagina que eu chego para você e faço todo esse mapeamento, e você tem muitos objetivos, você quer se desenvolver na sua carreira, mas o momento da empresa não condiz com isso. Você, eu tenho esses objetivos, mas aqui na empresa eu não vejo para onde que isso vai me atender, né? Então a gente trabalha em duas frentes, né? Entender, fazer todo esse mapeamento, chegar e mapear que momento que a empresa está, né? Qual a estrutura que ela tem, para que a gente... Que imagina uma casinha, né? Eu chego e a casinha está muito pequenininha, aí a pessoa... Muitos gestores chegam para a gente e falam: eu quero que você desenvolva os meus colaboradores, trabalhar com treinamento, com desenvolvimento e tudo mais. Eu falo: tá, eu vou treinar essas pessoas, eu vou dar ferramenta para que essas pessoas se desenvolvam, mas elas estão presas dentro dessa casinha aqui. O que vai acontecer com elas? Elas vão sair. Então, a outra frente eu vou trabalhar com os colaboradores, a outra frente eu vou precisar trabalhar muito com a gestão e até a alta gestão, dependendo do tamanho da empresa, para que vocês, enquanto gestores, expandam essa casinha, né? Trabalhem no nível estratégico para expandir, porque no momento que eu começar a trabalhar, mapear esses colaboradores e dar a ferramenta para que ele se desenvolva, ele vai gerar uma pressão para cima da alta gestão, para a liderança, que vai cobrar. Poxa, eu estou me desenvolvendo, quero me desafiar, eu quero ser promovido, tudo mais. Então, se a gente chega com essa ânsia de desenvolver pessoas e treinar todo mundo, se não tem para onde ir, você vai gerar uma pressão e muita gente vai sair. Então, é muito isso, assim, de chegar e conter muita ansiedade, que a gente trabalha muito no campo subjetivo, né, que é treinamento, desenvolvimento, cultura. Então, trabalha muito com a expectativa. Vou chegar aqui e a gente vai treinar. Então, vou mapear, então, qual é o seu nível de escolaridade, quais são os seus principais desafios aqui, como é que você enxerga seu fluxo de trabalho, como que a gente vai otimizar isso. E isso vai gerar uma expectativa. Poxa, tá fazendo todo esse mapeamento, significa que pode vir mais coisas legais, mais desafios. E na medida que isso não acontece, vai gerando frustração, né? Então, são duas frentes extremamente desafiadoras, né? Porque a gente tá trabalhando com todas essas expectativas. Então, os gestores também vai gerar uma pressão e eles precisam enxergar tudo isso de uma forma muito clara, de que a galera tá recebendo treinamento para desenvolver esse novo projeto, para atender essa demanda específica, e aí que eu já vou pensar um pouco mais na frente, quando a galera realmente estiver fera nesse segmento, eu já preciso dar um desafio mais interessante para essa galera se mantenha engajada. Então o principal é isso, assim, de entender a cultura da empresa, né, que momento que ela está e se eles têm fome de crescer, né, se tem esse desejo de expandir, e expandir para onde, em que medida. Então, entrar, fazer todo esse mapeamento. E aí eu tive a sorte de entrar no grupo Agilidade, era uma quantidade pequena ainda de colaboradores, tipo 40, 45 colaboradores, né, do backstage, que a gente gerencia muita gente, né, externo, que a gente fala. Mas interno, que é o meu foco, né, de trabalho. Então, 45 pessoas, eu falei, não, eu consigo sentar com cada um. Então, meio que eu fui um pouco privilegiado, muito privilegiado nesse sentido, de que
de sentar com cada um, assim, de olhar no olho, o que você quer, como é que você tá, né? E aí, claro, munido de muitas ferramentas, que, embora seja no campo muito subjetivo, a gente precisa trabalhar muito pautado em dados, né? E ali, aos pouquinhos, conforme fui entendendo como que estava, trazendo algumas ferramentas simples, mas que fosse extremamente eficaz ali no dia a dia. Então, foi muito legal sentar com cada um, e aí em seguida sentar com gestores, e a parte mais legal é sentar com os sócios, com os donos, e o que você quer? O que a gente vai fazer? Queremos crescer. Quanto? Como que é esse crescimento? Para onde? Então, é bem legal, assim, porque muitos RHs desejam essa oportunidade de sentar com quem toma decisão, com os tomadores de decisão, né? Então, poder sentar com os donos, com os sócios, com a diretoria e trocar essa ideia é muito legal. Então, eu muito feliz, assim, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Mas contém muita ansiedade, de novo, né? Trabalho muito com expectativas, com questão de comportamento, de cultura, e isso leva tempo. É isso que eu ia falar, que é um trabalho que é muito detalhado, né? Ele vai sendo construído ao longo do tempo. Eu não sei se você já passou por alguma situação que a pessoa simplesmente queria que se implantasse e achou que ia ser rápido e que depois já todo mundo já ia estar com a sua própria trilha, mas não é, como você tá falando, não é bem assim, né? Tem todo um processo, tem todo um entendimento, um mapeamento para saber onde que tanto os colaboradores quanto a empresa tá indo, né? Algo que eu achei bem interessante que você falou é dessa pressão que se coloca em cima dos colaboradores para eles se desenvolverem, mas conforme eles vão se desenvolvendo, a empresa também tem que estar se desenvolvendo e crescendo, né? Sim. Porque se ela não estiver indo também para um caminho, o colaborador vai crescer tanto que ele não vai caber ali dentro, né? Então ele vai acabar indo para outro lugar e a empresa vai perder alguém super valioso, super importante, que ela investiu em treinamento e que acabou se perdendo. Então, tem esses dois lados, né? Tanto o colaborador tem que crescer, como a empresa tem que estar crescendo junto, né? Sim, e eu acho que a situação, trazer como exemplo, é muito disso, assim, quando eu cheguei para implementar, a segunda empresa já que eu venho com essa missão de implementar, as conversas iniciais são bem parecidas, assim. Eu quero que você dê treinamento para os colaboradores, que eles estão com essa dificuldade, a gente quer que eles se desenvolvam, quer que eles se tornem sêniors, por assim dizer. E aí a gente... Tá, mas você tem noção de que eles vão, cobrar, vai ter uma cobrança em cima de vocês, né? Justamente isso. Se eu tô crescendo, eu quero um espaço maior, por assim dizer. Eu quero ter perspectiva de crescimento aqui dentro. E então, o desafio é muito disso, né? De fazer os gestores entender que eles precisam de se desenvolver mais do que todo mundo, por assim dizer. Né? Não que ele vai se tornar especialista em todas as demandas do setor, não, mas principalmente no campo de visão estratégica. Né? Então, eu trago muito essa metáforazinha da caixinha mesmo, da casinha. Tipo, o teto tá muito baixo, vocês precisam aumentar esse teto aí, porque senão não vai funcionar nada do trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, quando a gente inicia, houve muita essa pressão para cima do DHO. Tá, mas você não vai treinar a galera? Você não vai reunir todo mundo? Né? Calma que a gente precisa primeiro expandir, né, o espaço aqui para depois a gente focar aqui no time geral, né? E aí, mas até pra gente, né, também vai gerando essa pressão enquanto DHO, que a gente quer reunir todo mundo, quer dar treinamentos, mas tudo a seu tempo. Então, trabalhando cultura leva tempo até a galera entender, os sócios, a diretoria entender ali qual que vai ser essa nova dinâmica. Leva um tempinho. Acredito que leva muito tempo, na verdade. Até eles entenderem o que eles querem passar e isso se tornar realmente uma cultura, desenvolver outras coisas, é algo que leva tempo mesmo. E que gera expectativa, gera ansiedade, mas é bom que você tenha essa abertura, porque você consegue explicar os processos, as etapas, né? Tem algumas empresas que
você pode estar nesse processo, mas não tem um contato direto e eles só acham que, pô, o Thiago não tá fazendo nada lá, não tá reunindo a galera, não tá dando treinamento, o que ele tá fazendo, sabe? Mas como lá na agilidade tem essa abertura, você conversa bastante com a alta gestão, com os diretores, então acho que isso facilita bastante o processo, por assim dizer. E você falou da questão de dados também, né, que não tem como trabalhar o plano de carreira sem ter ferramentas e também olhar para dados. Que ferramentas que você utiliza, assim? No plano de carreira que a gente estabeleceu lá, depois de fazer todo esse mapeamento, né, e conversar muito com gestores individualmente e nas reuniões gerais com gestores, a gente reformulou a avaliação de desempenho. A gente transformou em uma planilha, tipo, é como se fosse um programinha de acompanhamento e retenção. Então, toda a avaliação de desempenho se transformou na planilha de acompanhamento e retenção, né? Aí depois vai se tornar um programinha. E aí, leva para os gestores, que quando a gente fala em avaliação de desempenho, vem muito aquele padrãozinho, né? De o gestor sentar com o colaborador, dar as notas para ele, falar os pontos de melhoria, os pontos positivos e ok, segue a vida. E aí a gente fala, não, os tempos pedem uma reformulaçãozinha, que a gente está trabalhando muito a questão de... trazendo muitas... Os colaboradores estão trazendo muito essa questão do protagonismo. Quando a gente fala de plano de carreira, e aí precisa ser hoje, mais do que nunca, precisa ser uma questão colaborativa. O colaborador precisa participar desse processo, né? Se eu trago uma coisa e imponho para você, a chance de você engajar é muito pequena. Então a gente teve essa preocupação, eu tive essa preocupação de trazer ferramenta para os gestores que desse essa possibilidade do colaborador construir junto o seu plano de carreira, o seu PDI, né? Então, a avaliação de desempenho foi transformada nesse programinha de acompanhamento e retenção, onde os gestores dão uma nota lá para os colaboradores, de acordo com algumas dimensões que a gente colocou dentro desse programa. Aí ele avalia lá a questão organizacional, comportamental, cultural, ele vai dar uma nota individualmente. E aí, para os colaboradores, eu pedi que ele preenchesse a roda da vida. Você já ouviu falar? Já. Uhum. Então, o colaborador preenche a roda da vida. E aí, ele preenchia, eu fazia todo o gráficozinho lá e devolvia para ele. E aí, quando o gestor vai conversar com o colaborador para dar a devolutiva da avaliação de desempenho, o colaborador já vem com a roda da vida dele, entendendo ali quais áreas da vida dele ele quer dar um destaque maior, quais áreas da vida ele quer focar naquele período. Normalmente a gente trabalha com janelas de 6 meses. Esse semestre eu quero focar, o colaborador, né? Eu quero focar mais na minha questão, no meu lado pessoal. Eu quero que na roda da vida traz tudo lá, né? Como que, em gráfico, como que tá a atenção que você está dando, a prioridade, então, para financeiro, para família, para as amizades, para a área profissional, né, para a área de desenvolvimento. Então, a pessoa vê ali, graficamente, que áreas da vida ele está dando mais atenção, de acordo com as notas que ele deu. E ali, de posse daquele gráfico, ele vai falar, não, nesse semestre eu quero focar mais na minha família. Estou vendo aqui que meu relacionamento eu tenho negligenciado muito a relação com a minha família, então vou focar bastante na minha família. Então ele senta com o gestor na hora de dar a devolutiva e o gestor traz as notas, traz um plano de ação geral que o gestor quer trabalhar com a equipe, e aí um plano individual ele vai construir junto com o colaborador, que aí a gente já traz elementos que a gente conversou lá no comecinho da carreira. Esse colaborador quer ir para uma área de gestão, ele fala, olha, eu quero ir para a área de gestão, mas nesse momento eu quero gerenciar a minha vida, a minha família, e quero se aproximar. Então, no meu plano de carreira, no meu plano aqui de plano de ação, eu vou colocar que eu vou se reunir com a minha família todo final de semana. Parece que não tem nada a ver, né, com o trabalho, mas tem tudo a ver, porque cada vez mais a gente está buscando esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e o colaborador traz isso para dentro do PDI dele, né, plano de desenvolvimento individual. Ele vê muito mais integrado, ele se sente muito mais integrado dentro desse processo. Ele não precisa dividir. Eu preciso agora 100% do meu tempo estar focado na carreira.
Não, nesse momento talvez a pessoa queira focar na família, tá vendo que tá se distanciando, então nesse período de 6 meses eu quero focar na minha família. E vai estar lá no plano de ação dele. Então, junto com a gestão dele, né, ele vai colocar dentro do plano de açãozinha dele. Eu quero ler um livro. Então, vou ler os próximos 6 meses, vou ler esses livros aqui. Eu quero focar em desenvolvimento pessoal. Então, tá lá dentro do PDI dele. Então, essas ferramentas simples, né, uma avaliação de desempenho um pouquinho reformulada, que abrange mais áreas, e uma roda da vida. E você consegue mediar de uma forma muito mais abrangente, para além das questões profissionais, um PDI, né, um plano de desenvolvimento para esse colaborador e para esse gestor, que o gestor vai ter clareza. Olha, esse semestre eu tenho X pessoas aqui extremamente comprometidas e focadas com esse projeto. Eu tenho essa parte da minha equipe focada em desenvolvimento pessoal, em treinamentos, então eu vou conseguir, eu, enquanto gestor, vou conseguir direcionar melhor as demandas. Então dá muito mais clareza para o gestor, isso tudo trazendo a questão dos dados, né, traz muito dados para ele gerenciar de uma forma muito mais estratégica a equipe. E ferramentas simples, então proporcionando esses encontros mais até casuais, por assim dizer, que no momento que o gestor chega, vamos falar sobre avaliação de desempenho, não vai gerar aquele, nossa, nota, vou levar isso por... Não, a pessoa já chega, não, eu quero colocar isso aqui, eu quero focar nisso aqui. E aí o gestor faz toda a mediação, olha, né, esse semestre a gente está com essa demanda aqui, preciso que você me ajude. Então faz ali uma mediação legal, através de ferramentas simples. Uhum. Acho que serve bastante também para essa nova geração, né? A geração Z, que a gente fala que é tudo para ontem, que tem o plano de carreira desenvolvido na cabeça, mas ele é de um mês em um mês, que entrou na empresa 1 semana e já quer um aumento. E o plano de carreira e essas ferramentas, acho que ajudam bastante a dar uma visão melhor de onde que a pessoa tá, né, e de onde ela quer chegar. E dessa nova geração, assim, tem alguma mudança em relação ao plano de carreira que você vê, assim, que vai ter que ser diferente? Ou eles que vão ter que se encaixar mais ou menos no processo? Ou as coisas já estão mudando? Tá mudando, mas, de novo, é cultura, é comportamento, leva muito tempo. E tá tendo um choque geracional extremamente interessante. Eu, enquanto psicólogo organizacional, eu gosto de observar essas dinâmicas de gerações, esses conflitos geracionais, porque a gente consegue extrair muitos dados, assim. E é muito nítido, assim, principalmente a questão da ansiedade. Né? Você entra na empresa e aí você falar para uma pessoa hoje, olha, para você ser sênior leva pelo menos 6 anos. A pessoa, nem a pau que eu vou ficar 6 anos para se tornar sênior. Então, a questão da ansiedade está sendo uma questão muito desafiadora para os gestores, porque a pessoa entra com 3 meses, ela já quer, assumir algumas coisas que nem está preparada psicologicamente, né, para aquilo, nem entendeu toda a dinâmica e todas as nuances do negócio. Então, para trabalhar essa ansiedade, precisa muito desses momentos de conversas, né? E aí a gente, enquanto DHO, trabalha muito nisso, de dar ferramentas para o gestor e dar ferramentas também para o colaborador, para que ele tenha essa clareza. Olha, é 6 anos para você se tornar sênior, mas não é que você vai ficar aqui onde você está esperando 6 anos ou fazendo a mesma coisa 6 anos. E aí, para essa atividade, para onde você quer chegar, e aí você precisa atingir chegar nesses checkpoints, né, nesses pontos de avaliação. Então, são 6 anos, mas pode ser 6 anos muito intensos, dinâmicos, e você vai ter muitos momentos de reavaliar toda essa trajetória. E aí, se a pessoa tem, de novo, voltando lá para o começo, se a empresa tem esse plano muito bem estabelecido, o colaborador, a pessoa vai chegar e olhar, faz sentido para mim. Que é o que muita gente está falando, né, sobre
geração Z, que eles buscam muito propósito e tudo mais. Então, as empresas precisam estar com todo esse planejamento muito bem claro, né, de para onde que elas estão, para onde que ela quer ir. Ter clareza do que eu quero, né, enquanto empresa, o que eu estabeleci lá nos meus valores, para que a pessoa, né, e principalmente a geração Z, faça o que a galera chama de fit cultural. Né? Então, ela olha e fala, faz sentido. Eu vou me desafiar, né, e essa janela de 6 anos vai ser uma jornada que eu entendo que vai ter etapas e eu consigo visualizar essas etapas de uma forma clara. Embora tudo é muito dinâmico hoje, mas se a gente deixar isso muito aberto, é isso que gera muita ansiedade, que a pessoa não sabe, eu tô trabalhando aqui há 6 meses, e para nós, novas gerações, 6 meses, nossa, tá 6 meses isso aqui. Pode ser muito, a galera entra num nível de tédio muito rápido, assim, então sempre precisa estar inovando, trazendo questões, motivações, questões atuais. E aí algumas empresas têm muita facilidade de trabalhar isso, né? Empresas mais ligadas a áreas de tecnologia, ao design, então está sempre muito antenado. Mas imagina trabalhar isso numa linha de produção. Né? Como que você vai manter aquela galera engajada que o trabalho não muda. Então, é um desafio. E essa questão de 6 anos, parece que é bem isso, parece que vai demorar 6 anos para eu sair do lugar. Mas não, acho que é 6 anos e que, sei lá, cada mês, na verdade, a pessoa vai estar se desenvolvendo, né? Ela não vai estar estagnada no lugar. Acho que isso é o importante da pessoa ter na visão, assim, que aquele ali é o objetivo final, mas tem várias etapazinhas, várias coisas que ela precisa conquistar antes de se desenvolver para chegar lá, né? E para que esse plano de carreira saia do papel? Assim, como é que é o desenvolvimento, principalmente acho que com os gestores, com a liderança, porque eu também já passei por empresas em que foi me apresentado um plano de carreira, mas acho que foi bem isso, assim, foi meio que, vamos fazer e apresentar para as pessoas, e daí chamaram, tipo, um por um individualmente, conversaram com a gente, mas, assim, foi a única vez que teve, que tocaram nesse assunto e depois ficou por isso, sabe? Então, como fazer para que ele realmente aconteça? É um desafio, porque cai muito naquela questão da ansiedade, né? Tipo, sentaram com você, apresentaram, colheram todas as informações e ninguém nunca mais falou sobre isso. Isso acontece muito quando a alta gestão e a gestão não consegue ter clareza também no que elas querem, né? Para onde que eles estão caminhando. Então, gera esse embate. Então, para que não caia nessa coisa só de falar, de colocar um plano de carreira lá só para inglês ver, e de fato a gente conseguir colocar em prática, é trabalhar nessas duas frentes. Trabalhar muito o emocional das pessoas, né, dos colaboradores, ali, para que ela entenda, tudo leva tempo, tá? De novo, são 6 anos, mas como você falou, são 6 anos de muitas etapas, né, que a gente precisa alcançar, muitos pontos que a gente precisa desenvolver. Então, trabalhar isso com os colaboradores, tá? E paralelamente trabalhando com gestores, para que eu, enquanto DHO, eu dou esse mapa, né? Dou toda essa estrutura e essas ferramentas, mas quem vai aplicar no dia a dia, quem vai fazer isso acontecer, né? Quem vai fazer isso de fato sair do papel, são os gestores, né? Junto com as equipes. Então, à medida que eu faço esse mapeamento com os colaboradores, apresento toda essa rota, né, esse mapa, em paralelo eu estou trabalhando com os gestores também, que acontece muito da pessoa chegar no cargo de gestão e ela não foi muito bem preparada para isso. Então ela é muito bem tecnicamente, mas ela não consegue trabalhar essa parte emocional das pessoas, né, de fazê-las entender que tudo às vezes leva um tempo maior do que o esperado. Então, para que não caia nessa só na falácia, temos um plano de carreira, né, e fazer de fato acontecer, né, eu apresento ferramentas, né, como a planilha de acompanhamento e retenção, a roda da vida, e aí um plano de cargos, carreiras e salários, que a pessoa já tem clareza lá de quais são os possíveis ganhos.
E aí o gestor apresentar isso de uma forma muito honesta para cada um, né? De falar, olha, aqui na empresa a gente trabalha dessa forma, aqui é dessa... Não que não vá mudar, a gente vai mudar, mas mudar dentro desse segmento, tá? Então a pessoa dá essa oportunidade de você se avaliar, falar, olha, faz sentido, né? E aí os gestores todos os dias trabalhar isso, né? Com as pessoas novas, as pessoas que estão com mais tempo na empresa. Então o gestor sempre está fazendo esse mapeamento, né? De como que está a pessoa está há um ano aqui na empresa, quantos feedbacks a pessoa já recebeu, já recebeu alguma promoção, não recebeu. Então quem faz isso é o gestor. A gente, enquanto DHO, né, e nas empresas maiores, enquanto RH geral, a gente vai fazendo esse acompanhamento mais de longe, por assim dizer. Mas quem faz isso acontecer é o gestor. Então a gente está sempre muito com eles ali. E aí, como que está a equipe? Qual que é o nível da equipe? Você tem uma equipe mais júnior, equipe mais sênior, né? Como que você quer desenvolver? Então a gente precisa muito no dia a dia ali com os gestores, para que ele não deixe isso cair só numa falácia, né? Porque senão, culpa é do RH, culpa é do DHO, que falou em plano de carreiras e salário pra gente, mas ninguém nunca mais tocou nesse assunto. Tá, quem deveria tocar nesse assunto era o seu gestor. Ele não falou com você, não. Aí chama o gestor, amigo, amiga, dê atenção para isso aqui é importante, as pessoas estão cobrando, não deixe isso morrer. Acompanhe as pessoas, vê quais estão sendo as demandas, né? Porque, de novo, principalmente a geração Z, estão muito ansiosos, querem novos desafios, novas oportunidades, enfim, e mais do que nunca querem participar de todo esse processo de construção, se sentir parte de toda essa jornada, né? Não ser uma coisa passiva. Então você quer construir, ser autor da sua própria trajetória, né? Embora dentro daquele segmento, dentro daquela cultura, né? Eu até brinco com os gestores, e eu falo muito na integração, de que a gente precisa acabar, acho que, hipocrisia do mundo corporativo. Todo mundo precisa vestir a camisa da empresa 100%. Não, cada um está no seu momento de vida, né? Cada um tem um objetivo muito específico, né? Muito pessoal, e o trabalho dos gestores, aí munido de plano de cargos, carreira e salário, um plano de sucessão bem estabelecido, alinhar essas expectativas, né? Porque enquanto estiverem juntos, seja que agregue para ambas as partes. Uhum. E quando que a expectativa do colaborador não bate com o plano de carreira? Tem um embate, assim, que acontece? Acontece muito também. A gente cobra muito as empresas, né? A empresa precisa ter uma cultura, a empresa precisa ter isso, precisa ter aquilo. Questão de match, ter um propósito, fit cultural e tal. Mas as pessoas, quando ela está entrando na empresa, as pessoas se ela não faz lá, não se atenta ao plano de carreira dela, e aí ela meio que aceita qualquer coisa, aí depois vê que, nossa, não tem nada a ver com o que eu estava esperando. Então é importante, quando a gente fala de valores, né, das empresas, missão, visão e valores, é importante que a pessoa também faça essas perguntas. Qual que é a minha visão quanto plano de carreira? Quais são os meus valores? Né? Para que a gente não caia nessa questão de, não era nada disso, agora tô aqui, vou só cumprir tabela. Ou o que eu faço agora, para onde eu vou. Vai muito dessa confusão da própria pessoa, de que ela não sabe o que ela quer. O que você quer? Quais são os valores que você não abre mão? Porque a gente está dizendo aqui que nossos valores na agilidade, nossos valores são lealdade, comprometimento, trabalho em equipe. Eu odeio trabalhar em equipe. Então, querido, ou a gente desenvolve isso, ou você vai ficar meio deslocado. Que é um valor, enquanto empresa, a gente não vai abrir mão. Então, né, para que não caia nessa, não era bem isso, assim. Faça essa análise, essa autoanálise. Quais são os meus valores? Qual que é a minha visão enquanto desenvolvimento da minha carreira? E o que a pessoa quer, né? Que é o que a gente falou no começo. Às vezes a pessoa ainda não tem um emprego, mas ela tá atrás, e quando ela chega lá, conseguiu um emprego, tá. E agora ela vai ficar 40 anos naquela mesma posição, ou fazendo as mesmas coisas, ou ela
tem, né, um pensamento de querer crescer, um pensamento de querer sair dali ou ir para outros cargos, né? Então, acho que vale essa autoanálise, que é bem importante, que acho que poucas pessoas fazem essa autoanálise, de pensar quais são os meus valores. Será que essa questão do fit cultural, será que tá ligado com a empresa? Tipo, acho que poucas pessoas veem os valores da empresa antes de entrar e poucas pessoas pensam quais são os meus valores, tanto como pessoa como profissionalmente, né? Sim, é muito isso, assim. E quando a gente trabalha com níveis operacionais, a gente vê muito disso, porque é aquela questão, né? Quando você tá desempregado, você meio que tá no desespero, aceita qualquer coisa. E aí, quando entra, nossa, não era isso que eu esperava disso aqui, não. Toma aquele choque. Então, veja bem, né? Analise a empresa. A gente sabe que quando tá questão de níveis operacionais é um pouco mais complicadas. A gente está trabalhando questões com camadas da sociedade que não tem tanto acesso à informação, não tem essa clareza, e a questão mesmo muito de necessidade. A pessoa não tem esse tempo para fazer essa análise. Preciso ser empregado, não posso morrer de fome. Então é difícil. Então aí demanda mais do RH interno ali entender, né, o seu segmento, né, e o público que ela, né, emprega, para que ele tenha esse cuidado na hora que a pessoa entrar na empresa ali, ele ter já a ciência de que pode ter essa desconexão, e aí como é que você desenvolve. Empresas maiores que já se preocupam muito com brand, né, com toda a comunicação, e a gente tem níveis de carreira muito mais elevados, as pessoas já têm essa clareza maior, né, essa noção de entrar e olhar, olha, tipo, faz sentido para mim, não faz sentido. Eu cito muito como exemplo a questão eu tive um tempo que eu trabalhei no setor bancário também, né, e o setor bancário é extremamente competitivo, né, extremamente competitivo. Eu trabalhei como assessor de investimento e é uma área que eu gosto, de finanças, né? Mas quando eu fui para, de fato, atuar como assessor de investimento, eu vi que é uma área muito competitiva. Eu falei, não tenho essa vocação, assim, de ser competitivo, de estar no hunter, caçando ali, aquela coisa toda. Eu falei, fiquei 6 meses, valeu a experiência, aprendi o que eu queria aprender, mas volta para minha área aqui de treinamento e desenvolvimento. Pretendo trabalhar nas questões de treinamento e desenvolvimento na área financeira, que é uma área que eu gosto muito, mas, veja, não me adaptei no setor financeiro, né, no setor bancário. E é isso, tipo, poxa, não é para mim. E vou atrás de um que seja. E aí, quando você tá nesses níveis mais estratégicos, você tem esse tempo. Agora que eu tava desempregado, nossa, eu vou entrar em qualquer lugar, tipo, que esteja minimamente alinhado ali que eu quero, né? Então, muito disso, assim. Se você tem a oportunidade, né, de fazer essa autoanálise, é super importante, né, de entender quais são os seus valores, quais são os meus valores, qual é a minha visão, né? Eu não tô procurando emprego, tô aqui, preciso trabalhar. Tipo, entrei, tá, aquela, como se fosse, tô aqui dentro agora eu vou mapear, tô mais seguro, essa empresa tem pra onde eu ir, tá alinhado aos meus valores, então, são momentos, né? Momentos, exato. Por isso que, como a gente pontuou, né, pode parecer besteira até ficar pensando no plano de carreira se eu nem tenho um emprego, uma carreira. Mas no momento que você tiver, é bom você parar e analisar, né? Onde que essas coisas, pra onde eu tô indo, né? Pra onde que eu tô indo e pra onde que a empresa vai. Sim. E aí uma dica que a gente não costumo muito ver o pessoal comentando hoje, a galera tá muito focada nessa questão, né? Tipo, de conflito geracional e tudo mais. São pessoas, gente. Todo mundo ali que tá na empresa são pessoas. Tá todo mundo meio um pouco perdido com todas essas novas demandas, novas tecnologias. Então, se você quer se destacar no seu segmento, faça essa autoanálise, né, de entender bem os seus valores, de ter essa sua visão da sua carreira muito bem
minimamente, vamos dizer assim, estabelecido, né? De onde você está, para onde que você quer ir, para onde você quer ir, que aí isso vai dar muita clareza de você olhar para o ambiente que você está e enxergar oportunidades, né? E aí, poxa, tô vendo que posso gerir ideias aqui, e de uma forma muito estratégica você vai conseguindo se destacar no seu segmento, trazendo esses insights. Porque muitos dos gestores também estão um pouquinho perdidos. Isso é real, assim, então o colaborador fica muito esperando, tipo, o gestor traga inputs para ele, traga desafios. Não, apresente também ideias, né? Como eu falei, são pessoas, eles não sabem tudo. Então, leve ideias, né? Tipo, apresente sugestões, que aí você começa a se tornar, tipo, referência naquilo. Vai se destacando e você vai trazendo uma coisa que esteja alinhado com o que... Opa, eu estou sugerindo isso, mas está alinhado ao que eu quero. Então, se você está alinhado ao que eu quero, é uma coisa que você vai trabalhar com muito mais paixão, e isso vai te dar uma leveza maior, né? Tipo, não vai ser aquela coisa maçante. Nossa, tudo disso aqui. Quando chega domingo à noite, fala, meu Deus do céu. É um ponto, sinal, né? É um ponto importante, assim. Se você está trabalhando, está numa empresa e chegou domingo à noite, deu aquele friozinho na barriga, deu aquela ansiedade, assim, é bom parar e analisar um pouquinho. Por quê? Por que dessa ansiedade, desse receio, até? Então, um ponto de atenção, né? Então, analise lá seus objetivos, seus valores, né? Que hoje a gente tem muita... não em todos os segmentos, infelizmente, né? Mas a gente tem muito a oportunidade hoje de poder escolher. Não estou bem, posso me dar o direito de dizer não quero mais. Essa sensação ruim de domingo à noite está me fazendo mal. Então, tomar outros rumos e com clareza, né? De você, tá? Não espere só o fit cultural, a empresa trabalhar a questão de fit cultural, de desenvolvimento. Não, você desenvolve. É o seu plano de carreira, é os seus objetivos. Bom, e a gente finaliza hoje com a dica do Thiago. Muito obrigada por ter participado. Tivemos muitos insights bons e maravilhosos aqui para compartilhar com o pessoal. Bom, fica essa pergunta para você que está nos vendo e ouvindo. Para onde vai a minha carreira? Quais são os meus objetivos, meus valores? Sempre bom ter esse momento de autoanálise. Então, muito obrigada e até o próximo Liderágio.